tortura. Isso tornou impossível para a ditadura negar que a tortura havia sido sistematicamente empregada, porque o documento era do Superior Tribunal Militar. O que fez a ditadura? Ou os defensores da ditadura? Que agora já era a redemocratização. Eles disseram que, sim, ocasionalmente houve tortura, mas apenas contra aqueles que haviam aderido à luta armada. Era guerra, em guerra vale tudo. Em primeiro lugar, não vale tudo, não. Existe a Convenção de Genebra. Um preso imobilizado não pode ser torturado, muito menos executado e o corpo ocultado dos familiares. Isso é um crime imprescritível pela lei internacional. É o que é de mais indigno que se pode fazer, porque é um luto infinito. Não há indignidade maior. Esse era o argumento. Esse argumento foi dito pelo então vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, numa entrevista à Deutsche Welle. Você lembra, Hilde? Ele dizendo para a Deutsche Welle, o Ustra, não. O Ustra respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Qual é a força do filme? Ainda estou aqui. É porque o deputado Rubens Paiva, homem honrado, reconhecido internacionalmente, respeitado, não aderiu à luta armada. Nunca pegou numa arma para lutar contra a ditadura. Foi preso, barbaramente torturado, assassinado sob tortura, seu corpo nunca foi devolvido. É exatamente como foi a mamãe, né? Que também nunca pegou numa arma, era uma mãe de família, uma mulher trabalhadora, e que foi assassinada. Eu não ia nem falar nisso por respeito, mas eu tenho pela sua mãe uma admiração enorme. A sua mãe me parece uma perfeita Antígona. Força enorme, uma coragem que só uma mulher, uma mãe é capaz de ter, enfrentar a ditadura. Do Médici. Do Médici, obrigar o Kissinger a saber levar isso internacionalmente, fazer um desfile em Nova York com roupas alusivas à repressão. É de uma coragem, eu tenho uma enorme admiração pela história da sua mãe. E o dia, infelizmente, me permita, infelizmente, a sua mãe foi assassinada pela ditadura. Não foi um acidente de carro, ela infelizmente foi assassinada pela ditadura. E agora? E você tem toda a razão, nunca pegou em arma. Nunca pegou em arma, nunca foi violenta, nunca esteve envolvida em nenhum processo de nada. Um artista. Mas, me permita, só para completar, que isso é importante. Há um historiador, um professor titular da UFRJ, que é o maior conhecedor do período da ditadura militar no Brasil. Tem um conhecimento notável e fez um serviço público extraordinário, porque ele localizou milhares de documentos que contam com detalhes uma história outra. A ditadura militar, nos seus 21 anos de vigência, não apenas, mas sobretudo devido à criação do Serviço Nacional de Informações, do temido SNI, a ditadura militar interferiu no cotidiano de dezenas de milhares de brasileiros. Ele contou um caso que eu acho muito comovente. Quem é o professor? Carlos Fico, professor titular da UFRJ. Muito importante o trabalho dele. Ele tem uma história que eu acho muito comovente. Pesquisando, ele descobriu na Petrobras que havia um senhor extraordinariamente competente, dedicou a vida inteira para a Petrobras. Como há pessoas que dedicam a vida... Eu dedico a minha vida inteira ao UERJ. Aliás, vi essa entrevista com a nossa querida reitora, Gunara Azevedo. Foi maravilhosa a entrevista. E ele descobriu que este senhor, que ele conhecia, tinha um trauma. Ele nunca foi promovido na Petrobras. Não importasse o que ele fizesse, o tanto que ele trabalhasse, ele não foi promovido. Ele teve uma carreira cheia de obstáculos e nunca conseguiu se desenvolver completamente. Sabe por quê, Hilde? Porque o nome dele era homônimo com alguém que era considerado suspeito pelo SNI. Era homônimo. Ele teve a sua vida destruída, a sua carreira impossibilitada, porque ele era homônimo. Este homem, ele era político. Talvez apoiasse a ditadura. Não estou dizendo que eu apoio. Não era um homem de esquerda. Não. Então, isso é bem importante que fique claro para todos. A ditadura militar interferiu negativamente na vida de dezenas de milhares de brasileiros e de brasileiras. Não é verdade, em nenhuma circunstância, que a repressão se limitou aos que aderiram à luta armada. Isso fica tão claro com Ainda Estou Aqui, que isso explica o ódio dos bolsonaristas, porque Ainda Estou Aqui enterra definitivamente qualquer possibilidade
de anistia para os golpistas bolsonaristas. É isso mesmo. Chegou na hora certa, né? É. Chegou na hora certa. O meu irmão foi operado por um neurocirurgião importante na época, e eles retaliaram, porque o meu irmão estava clandestino, matando a filha do neurocirurgião. Ai, meu Deus do céu. Eles eram muito maus. Muito, Muito maus. é. E é isso que o Trump está fazendo agora no mundo, não é? Não. É. E Não eu acho sei. que... Como é que isso funciona? Boa parte do meu trabalho consiste em fazer uma pergunta, que é dar um passo atrás. E tem duas coisas que eu me prometi, porque, Hilde, até 2020, eu não tinha nem Instagram, nem X, Twitter. Eu era um feliz residente da universidade, escrevendo meus livros. Mas, como eu sou historiador de formação, e um período que eu estudei muito na faculdade e posteriormente foi o período da ditadura militar. E estudei muito a resistência armada. Bastante. Então havia alguns documentos que eu conhecia bem dessa época. E eu comecei a perceber similaridades muito inquietantes. E disse, peraí, mas isso aqui é o bolsonarismo. E numa época, 2019, em que as pessoas diziam, não, o bolsonarismo não existe. O bolsonarismo é um espasmo, não tem articulação, não tem ideologia. Eu dizia, não, peraí, calma. O bolsonarismo é um tripé que é composto pela mentalidade da Lei de Segurança Nacional de 69, que não é uma lei de segurança nacional, é um culto à morte. Aí, como é que um professor de literatura lê uma lei? Você lê com extraordinário cuidado a Lei de Segurança Nacional, que é a mais robusta de todas que o Brasil teve. A primeira foi com Getúlio Vargas. É um caso único na jurisprudência internacional, não existe paralelo. A violência da vida brasileira, às vezes, é muito chocante, quando nós nos damos conta. Para além da aparência, da hospitalidade, da espontaneidade, a violência do cotidiano brasileiro é muito surpreendente. Você lê a Lei de Segurança Nacional com pente fino, e eu leio sempre anotando, e fazendo relacionamentos internos no texto. Aí eu vi uma palavra que apareceu a primeira vez, a segunda, a terceira, a 17ª, a 32ª vez. E eu disse, sabe qual é a palavra? Morte. A Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969 que define a mentalidade do Bolsonaro. Porque quando ele é cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, entre 1974 e 1977, esta é a Lei de Segurança Nacional vigente. Ela só é revogada em 78. Por isso, quando ele disse minha especialidade é matar, ele sabia o que estava dizendo. Uma Lei de Segurança Nacional em que a palavra morte estrutura o texto, aparece 32 vezes. É um baixo contínuo do texto, como na música barroca. Morte, 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 morte. 14 artigos da Lei de Segurança Nacional previam pena de morte, como pena máxima, pena mínima, porque a ditadura pode ser generosa, não é? Pena mínima, prisão perpétua, que é morte em vida. E por que isso é possível? Porque se repete obsessivamente a figura do inimigo interno, inimigo interno, inimigo interno. É o bolsonarismo. Então, o bolsonarismo tem essa estrutura. Tem a Lei de Segurança Nacional, o inimigo interno eliminado. Então você precisa de uma ideologia, você precisa identificar o inimigo interno. Há um projeto secreto do Exército que explica, é o Orville, é o comunismo, claro. E você precisava de uma linguagem para fazer o amálgama da visão do mundo e da teoria conspiratória. Olavo de Carvalho, Retórica do Ódio. Então, eu comecei a compreender que o bolsonarismo, ele era, na verdade, ao contrário do que diziam, que ele não existia, é isso, a Retórica do Ódio. É um livro do professor João César, Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, a retórica do ódio e a dissonância cognitiva coletiva. É isso. Então, o bolsonarismo tinha essa estrutura. Eu decidi participar do debate público, dizer, olha, o que vocês estão achando que é um espasmo, que não vai permanecer, que daqui a um ano acaba, veio para ficar, é isto aqui. E se relaciona com o avanço da extrema-direita transnacional, que é um desafio que eu tenho atualmente, e eu já tentar compreender o que está por trás desse avanço da extrema-direita no mundo inteiro. O que está por trás é o domínio da humanidade através das big techs, dos algoritmos e o descarte dos dispensáveis. Isso. E
massificação das pessoas, do mundo, a negação da cultura, a ciência para alguns. É isso que eles querem, e aumentar as fortunas dos bilionários, trilionários, um grupo extremamente reduzido, e se livrando dos descartáveis, que são os velhos, que são os imigrantes, que são os deficientes dentro do seu conceito do que é deficiência, são os homossexuais e toda LQB. É isso. Tudo diferente, tudo que seja diferente. Tudo que seja diferente. E se eu penso, vou te propor uma hipótese para a nossa conversa, que eu tenho pensado muito nisso. E se, eu acho que a descrição que você fez, eu acho perfeita, é isso mesmo. Agora, isso responde a que necessidade? Então, vamos pensar juntos. Eu acho que a necessidade, primeiro, de manter a hegemonia do Império Americano. Isso sim, do Ocidente, claro. Né? Claro, exatamente. A Europa está completamente decadente. Né? E o próprio América, o próprio Estados Unidos já está afastando, se desvinculando da Europa. Fazer frente à China. A China não tem uma postura belicosa. Exatamente. O recurso deles. É o domínio do Oriente Médio por Israel. Isso. Não é? Exatamente. E o que mais? É isso mesmo, eu acho que é isso. É isso mesmo. A minha impressão, a descrição eu acho perfeita. A impressão que eu tenho é que é uma resposta à maior crise que o capitalismo já viveu. O capitalismo, esse sistema, essa forma econômica, tem uma enorme capacidade de adaptação e de transformação interna. Sempre teve. Mas me parece que o capitalismo hoje enfrenta uma crise realmente decisiva. E não é as crises cíclicas descritas pelo Marx, oferta, demanda. A crise é da própria ideia do capitalismo. Porque não deu certo. É isso. Não deu certo, não trouxe a felicidade para a humanidade. E tinha uma utopia por trás do capitalismo, que era a ideia de que seria possível sempre acumular mais riqueza, não é verdade? Sem essa ideia de que você pode acumular riqueza de forma infinita, não é capitalismo. Quer dizer, o American Way of Life, o American Dream, é a ideia que se o pai tem uma casa de $200 mil, o filho tem de $300 mil, o neto de $500 mil. Há uma palavra no inglês americano que eu aprendi em Stanford, que é uma palavra muito significativa, que não havia no inglês britânico, foi importada depois. Olha que palavra, Hilde, olha só. Essa palavra define tudo. É one-upmanship. Então, olha, up para cima, manship, a característica de sempre poder subir um degrau na escada. Mas isso, então o capitalismo é isso. É essa ideia de que é sempre possível você obter mais riqueza e que as gerações seguintes serão sempre mais prósperas que as gerações anteriores. Isso deixou de ser verdade para as últimas 2 gerações, nos Estados Unidos e na Europa, daí a crise. Mas o que finalmente ficou claro é que essa utopia do capitalismo tinha por base uma ideia que sempre se manteve oculta, mas que agora chegou a hora de revelá-la. É que só é possível pensar que você pode acumular riqueza de forma infinita se houver como contrapartida uma natureza que, de igual forma, pode renovar de forma infinita os recursos naturais. Então, se acaba o carvão, tem petróleo, se acaba o petróleo, tem gás, se acaba o gás, tem ar, energia eólica. Mas o que está claro hoje, a crise do capitalismo, é que o capitalismo está levando o planeta Terra a uma exaustão. A extinção. A extinção. Então, essa é a... E eles negam. É isso. E eles negam esse processo. Eles precisam negar. Tanto que, uma coisa muito interessante, o primeiro negacionismo que tornou a extrema-direita visível no panorama internacional surge, em parte, se você me permitir um pouco de bom humor, é culpa do Rio de Janeiro. É a Eco 92. Eu lembro. Que é a primeira consciência planetária de que Gaia, esse conceito de que a Terra é um organismo vivo e que Gaia está enferma pela exploração, pela predação sistemática que se faz. Se a natureza, em lugar de ser um repositório igualmente infinito de novas riquezas, se a natureza, pelo contrário, está em esgotamento, é o próprio capitalismo que define.
é o próprio capitalismo que se esgota. Qual é a resposta que está sendo dada, que está sendo articulada? A resposta é o que eu chamo de neoliberalismo predador. O negacionismo climático leva a isso. No discurso de posse do Trump, e eu estava nos Estados Unidos, no discurso de posse do Trump, ele usou uma frase que eu não sei se ficou clara no Brasil para todos, e não é necessário que tenha ficado, mas ele disse drill, baby, drill, que é literalmente perfure, bebê, perfure, que é uma frase de uma governadora do Alasca, chamada Sarah Palin, que é uma espécie de proto-Trump, republicana também. Quando ele diz drill, baby, drill, ele está dizendo é o negacionismo climático. A razão para qual ele quer a Groenlândia é uma coisa inacreditável, Hilde. É menos questão geopolítica, é que com o derretimento das calotas polares, olha isso, Hilde, pela primeira vez torna-se possível cogitar a exploração de recursos naturais da Groenlândia, que são muito valiosos, sobretudo para quem? Para Elon Musk, porque são todos os recursos necessários para tecnologia de informação, lítio, etc. Se por acaso eles derreterem mais calota polar na Groenlândia, a previsão é de que o oceano subirá 7 metros. Se o oceano subir 7 metros, e nós não gravamos essa entrevista aqui, nós gravaríamos num barquinho. E não seria a bossa nova, seria o apocalipse. Então, dado o fato concreto de que o capitalismo se encontra na sua maior crise, solução, proponho. É o livro que eu quero escrever, me desejo boa sorte. Já está desejando. Solução, neoliberalismo predador. Uberização do trabalho e precarização da vida. A uberização do trabalho é uma metáfora para o que você muito corretamente falou dos dispensáveis. Agora, as duas coisas só se sustentam porque, veja, olha o calor que fez no Rio de Janeiro semana passada. 50 graus em Bangu, 48 graus em Irajá. Sensação térmica de 60. O Rio de Janeiro, pela primeira vez na história, chegou no que eles chamam do nível 4 de temperatura. Nível 5, nenhum ser humano sobrevive. Como é que você mantém, então, a ideia de que você pode continuar drill, baby, drill, e você uberiza o trabalho e precariza a vida? Só tem uma forma de fazer isso. É projeto autoritário. Não tem outra forma. Agora, como é que você une os três? Neoliberalismo predador, com as consequências óbvias. Uberização do trabalho e precarização da vida. Projeto político autoritário. Só tem uma forma, Hilde, é guerra cultural. É o que eles fazem o tempo todo. Então a extrema-direita avança no mundo inteiro porque eles descobriram uma fórmula mágica, não é da paz, que é a música dos Racionais, não é a fórmula mágica da paz. É a fórmula mágica da guerra, é a fórmula mágica do caos. A extrema-direita hiperpolitiza o cotidiano para despolitizar a polis. Quando o cotidiano é hiperpolitizado, como a extrema-direita faz, há pouco tempo no Brasil, há uns 6 meses atrás, se você lembrar, o Felipe Neto fez a propaganda de um chocolate. Que só que nota o pé de página, e o de nem chocolate é um achocolatado, não é chocolate. A extrema-direita, então, no Brasil, decretou greve a este chocolate e todos começaram a comprar outro. Quando você hiperpolitiza a escolha de um chocolate que nem chocolate é, o resultado é que a polis se despolitiza. Eles querem despolitizar a polis porque... Para desviar a sua atenção. É isso. Para que nós jamais discutamos projeto de país. Nós ficamos presos na periferia dos afetos. E os afetos que a extrema-direita maneja são os afetos tristes. Ressentimento, ódio, rancor. Mas não vamos superar isso, eu tenho certeza. Através do quê? Da arte, da literatura, da consciência crítica, do pensamento crítico. A razão para a qual eles nos odeiam é porque é um professor de literatura da UERJ, e eu tenho um orgulho enorme de ser professor da UERJ. A minha vida é a UERJ. Estudei na UERJ, dei aula no exterior, voltei para ficar na UERJ. É na UERJ, é na USP, na Unifesp, na FRJ, na UF. É o pensamento crítico que desvela o que eles estão fazendo. Por isso, eles satanizam as universidades, Isso. Dizem que não deve ir para a universidade. É inacreditável, não é? Porque é perversão, é droga, é aborto. É uma coisa que tem uma hegemonia absoluta da esquerda. E aqui é curioso, porque
Se você fala de hegemonia, você fala do Antônio Gramsci. E o Gramsci desenvolveu o conceito de hegemonia para sociedades nas quais não há possibilidade da imposição de um pensamento único. Há uma pluralidade de instituições e a sociedade civil é muito forte. Então você não pode, como na União Soviética, imaginar que você vai ter um pensamento centralizado. Você sempre vai ter vozes dissonantes. Então você luta pela hegemonia. Hegemonia vem do grego, quer dizer liderança. Você luta para liderar as opiniões. Você luta para conquistar corações e mentes. Então não pode haver hegemonia absoluta, porque se tem hegemonia, porque tem várias vozes. Então a extrema-direita é um desastre, sempre quando entra nessas interpretações. Eles dizem, a universidade tem uma hegemonia, como eles falam, absoluta da esquerda. Eles babam, gritam, é uma coisa terrível, né? Uma hegemonia absoluta da esquerda. Vamos lá, calma. Quer dizer que a hegemonia não é um bloco único. Para ser hegemonia, porque tem vozes dissonantes. E se tem vozes dissonantes, é um diálogo. Se é um diálogo, você não elimina o outro. Porque, veja, a esquerda nunca falou em guerra cultural, isso é bem importante. O vocabulário da esquerda, que nós sempre manejamos, é luta ideológica e hegemonia, disputa de ideias. Porque quando você tem uma luta ideológica, quer dizer que eu sou de esquerda desde os 15 anos, viu? Estou com 60. Quer dizer, a minha vida inteira é uma música do Roberto Carlos, não é isso? Não vou mudar, o meu caso não tem solução. Mas eu tenho amigos de direita, eu tenho amigos de centro, eu tenho amigos liberais. Qual o problema? Agora, João, como é que você vê agora? Eu vou voltar ao Trump, porque Claro. eu estou absolutamente mobilizada, e acredito que você também, pelo que eu tenho acompanhado. Ele conseguir ter uma aproximação com o Putin e o Putin abrir as suas reservas minerais para a exploração das grandes empresas drill americanas. Como é que você, nesse xadrez político da terra, esse projeto do Trump, que realmente maquiavelicamente genial, né? Ou não? Como é que você faz a sua análise disso? Através do seu conhecimento dos russos. É uma união de autocratas. Isso é o mais importante. É uma união de autocratas. Embora o Putin vá colocar o Trump no bolso com enorme facilidade. Mas é uma união de autocratas. Como assim? Para compreender bem o Trump hoje, ou o Brasil em 2026, nós precisamos ainda que rapidamente recordar o que aconteceu na Hungria, que é o grande modelo. O Viktor Orbán foi ao poder na Hungria muito jovem, com 35 anos, em 1998, muito jovem. Ele chegou ao poder com 35 anos em 1998. Um homem brilhante. O Viktor Orbán é um homem brilhante. É capaz de formular conceitos, como democracia majoritária, podemos falar disso. O Viktor Orbán tem um plano, ele tem um projeto, totalmente diferente de Trump, Bolsonaro, Milley. Então, o Viktor Orbán é o perigo. O modelo Orbán é o perigo. Em 2012, ele perdeu a eleição para o Partido Socialista na Hungria. Para ele foi um choque. Em nenhuma circunstância ele esperava que isso acontecesse. Em 2006, ele tenta mais uma vez, perde de novo. O Partido Socialista se reelege. Aparentemente, a carreira política do Orbán havia terminado. Em 2008, há a crise dos mercados nos Estados Unidos. A bolha imobiliária, a crise financeira. E isso tem um impacto enorme na Europa. E tem um impacto, sobretudo, no bem-estar, no estado de bem-estar social e no dia a dia das pessoas, que passam a ter menos condições para pagar plano de saúde, menos condições para o seu cotidiano e começam a imaginar inimigos onde não há, imigrantes, etc, etc. Em 2010, o Viktor Orbán retorna ao poder. Ele aprendeu a lição. O que ele faz? Ele volta ao poder já com um conceito articulado, que ele chama de democracia majoritária. O Bolsonaro tentou importar esse conceito para o Brasil na campanha. Quando o Bolsonaro disse as minorias devem se adequar ou desaparecer, você lembra disso? Ele falou no português dele, mas era isso que ele queria dizer. Esse conceito não é do Bolsonaro, é do Viktor Orbán, que criou o conceito de democracia majoritária. Quer dizer, se um partido vence uma eleição majoritária
com 50% mais um voto, ele recebe carta branca para impor as suas políticas. É o que o Trump está fazendo. O modelo é urbano. Ele convocou uma Assembleia Constituinte, aposentou os juízes da Suprema Corte, nomeou novos juízes, mudou a forma de cálculo do coeficiente eleitoral das zonas eleitorais da Hungria, interferiu no currículo da escola básica até a universidade, proibiu universidades estrangeiras na Hungria, não censurou imprensa, mas os seus amigos, os amigos do Orbán, que tinham negócios com o Estado, compraram todos os veículos. Veja, eu digo que está acontecendo hoje com a Folha de São Paulo é um escândalo. É verdade. Que é sustentado pelo mercado financeiro. Todos, né? Exatamente. Então o Viktor Orbán, em lugar de ser uma extrema-direita, que eu brincando chamo de tuiteira, que é Milley, Trump e Bolsonaro. O Trump e o Bolsonaro perderam a reeleição. O Milley daqui a pouco estará na prisão. Ele acabou de fazer um esquema de pirâmide que teve uma fraude de bilhões de dólares. Daqui a pouco o Milley provavelmente não termina o mandato. É extrema-direita tuiteira. A outra extrema-direita, que essa é perigosa, e no Brasil é Nicolas Ferreira. A outra extrema-direita é a extrema-direita da engenharia institucional. Quer dizer o seguinte, de dentro da democracia, transformá-la numa autocracia. Como é que você faz isso? Você manieta o judiciário, você muda a fórmula de cálculo das eleições legislativas, você controla a cultura através de uma guerra cultural constante e você se perpetua no poder. Mas o que o Trump está fazendo Ferreira agora tem é o preparo e inteligência para isso? Tem. Isso é uma coisa que caracteriza o meu trabalho também. Me fala do Nicolas Ferreira. E o que distingue o meu trabalho? Eu tento. Estou dizendo, entrei na rede social em 2020. Eu me fiz 2 promessas. A primeira era não adoecer, ou tentar não adoecer. A segunda era não recorrer a adjetivos. Então, Nicolas Ferreira, por que ele é a verdadeira ameaça? Bolsonaro, o clã Bolsonaro, não esquece. Flávio Bolsonaro é o PC Farias do Bolsonaro, da família. O que o Flávio Bolsonaro quer é paz. Paz para usufruir do que ele ganhou. Ele não quer guerra com ninguém. O Flávio Bolsonaro quer mansão em Angra, mansão em Brasília, mansão em Paris. Paris não, porque ele não... Veja, Paris, Miami, né? Ele quer uma mansão em Orlando. Mas o Nicolas Ferreira é o modelo da direita Viktor Orbán. Por quê? Vamos lá. O Nicolas Ferreira é muito curiosa a figura do Nicolas Ferreira. Ele faz parte de uma demografia que é única no Brasil, Hilde. E é muito importante que o Partido dos Trabalhadores esteja atento para isso. Muito importante. Veja, me acompanhe. Se você nasceu no Brasil em 1995, em 2002, aos 7 anos de idade, princípio de vida consciente, o Lula chegou ao poder, o presidente Lula. Em 2006, você agora tem 11 anos. O Lula se reelege. Na sua adolescência, a Dilma é eleita. No seu princípio de vida adulta, a Dilma é reeleita. Há 6 anos de interregno, Michel Temer e Bolsonaro. Se você nasceu em 1995, em 2022, você tem agora 27 anos. E quem chegou ao poder, em 6 eleições pela 5ª vez, é o Partido dos Trabalhadores. Se você é um jovem no Brasil, para você, que nasceu em 1995, o establishment brasileiro é de esquerda. E o poder, e o PT é sinônimo de poder. Então, para ser rebelde, você se diz de direita. Não existe nenhum país do mundo que tenha essa circunstância. Nenhum país do mundo. O PT é o maior partido de esquerda do Ocidente. Ponto. É como é brasileiro, a gente não é capaz de dizê-lo. O PT é o maior partido de esquerda do Ocidente. E já o é há pelo menos 2 décadas. Em que ano nasceu Nicolas Ferreira? 1995. E André Fernandes e Bruno Engler, que quase são bolsonaristas radicais, o que é de pior na extrema-direita, em termos de comportamento, de difusão de desinformação. André Fernandes quase venceu a eleição em Fortaleza. Nasceu em 1996. Bruno Engler, segundo turno em Belo Horizonte. Nasceu em 1996. O vereador que teve o maior número de votos em São Paulo, Lucas Pavanato, nasceu em 1997.
para esta geração, uma demografia única. É bem importante que o Partido dos Trabalhadores esteja atento para isso. Para esta demografia, dizer-se contestador e, portanto, de direita, faz sentido. Esta também é a primeira demografia na história do Brasil em que você tem bilíngues nativos. Eles são bilíngues porque eles falam português como língua nativa e eles falam internetês. O Nicolas Ferreira é isto, mas é mais. O Nicolas Ferreira é uma junção muito complexa. Ele é evangélico, de fato é, por convicção, não é como o Jair Bolsonaro, que foi se batizar no Rio Jordão para tentar ganhar votos evangélicos. Ele de fato é evangélico, é de família evangélica, nasceu, sempre esteve na igreja, tem profundo domínio do gestual, da linguagem, da mentalidade, das metáforas que ele deve usar. Das metáforas que ele deve usar. Quando ele disse num discurso que ele era Caleb, não é pouca coisa. Quando Moisés, depois de 40 anos no deserto, eles chegam na Terra Prometida, em Canaã, Moisés não entra, porque teve um momento na travessia que ele duvida da palavra de Deus, num famoso episódio. Mas ele manda 2 emissários para ver se era o que de fato eles pensavam. Um deles é Caleb. Para nós, é uma metáfora sem sentido. Para os 40 milhões de evangélicos, ele está dizendo que ele é emissário de Deus. E que o Bolsonaro é Messias. Bolsonaro não entra na Terra Prometida, quem entra é ele, Caleb. Quando ele diz que ele é Saul, quando ele menciona Saul, quando ele menciona Davi e fala de Saul, Saul era o rei de Israel. Davi não era. Davi espera a morte de Saul. Reza na morte de Saul. Presta homenagem na morte de Saul. Ele espera Saul morrer. Só então ele se tornará rei. Ele precisa matar um dos filhos de Saul, mas aí é a vida. Então, quando o Nicolas Ferreira domina a linguagem, o gestual, a metáfora, a mentalidade, os exemplos que devem ser dados. Então, você acha que através da formação religiosa... Mas não apenas, por isso que ele é o mais perigoso de todos. A retórica do ódio no Brasil foi difundida por Olavo de Carvalho. E, em boa medida, hoje o espaço público brasileiro é quase impossível ter diálogo em função da retórica do ódio e do ensinamento do Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho era católico tradicionalíssimo, missa tridentina, e o Olavo de Carvalho desprezava profundamente os evangélicos. Então nunca houve uma associação forte entre a teologia do domínio de certos grupos evangélicos e o olavismo. Há uma entrevista do Nicolas Ferreira com 18 anos de idade. Ele foi para Virgínia, bate na porta do Olavo de Carvalho, se apresenta, sou seu aluno, o senhor é meu ídolo. Grave entrevista. Pergunta que ele faz. Ele pergunta assim para o Olavo de Carvalho: professor, no Brasil há uma hegemonia absoluta da esquerda. Já vimos que está errado, mas não importa. O que nós podemos fazer para mudar o país? 18 anos. Ele hoje está com 95, isso é 2003. 2003? É. 2013. 2013. Então pergunta, o Olavo de Carvalho responde. Ele está com 30 anos agora. Não, agora se ele nasceu em 95, vai fazer. Vai fazer 30, né? Que coisa. Nossa. A resposta do Olavo de Carvalho: você vai cair da cadeira. Não, estamos sentados. O Olavo de Carvalho diz assim: eu vou dar a mesma resposta que, aliás, um dos homens que eu mais admiro no Brasil, pela inteligência, pela agudeza da percepção,